com a paz do Senhor? Amém? Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos aqui nessa noite, cultuando, aleluia, e louvando ao nome do Senhor. Desejo meu coração, meu amado, minha amada irmã, é que eu seja um canal de Deus para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos acompanhados ali da minha família, missionária Ricele, Rebeca, Isaac, meus filhos. Estamos aqui em nome de Jesus. Já conhecíamos aí já há um tempo o pastor Marcelo, glória a Deus. E estamos cultuando a Deus alguns dias aqui, tá bom? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, aquilo que foi proposto, Salmo de número 90. Iremos ler o versículo de número 12, para a glória de Deus nessa noite. Glória a Jesus. Hoje é culto de ensino, né? Doutrina ou palavra, e Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Glória a Deus. Salmo 90, versículo de número 12, aleluia. Meus irmãos, já temos sido muito abençoados os cultos aqui que estamos participando, aleluia. Glória a Deus, é muito bom estar no lugar onde que o povo está em comunhão, e o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diz assim, Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Podeis assentar, glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante do Salmo número 90. Salmo os 5 livros na Bíblia Sagrada, e agora estamos aqui no Salmo de número 90. Salmo escrito por Moisés, talvez através de uma oração, um momento que ele passava, não muito feliz, ali em Cádiz Barneia, quando o povo decidiu não obedecer ao Senhor. E ali em Números 13 e 14, que se refere a esses salmos, porque a Bíblia Sagrada ela é um conjunto da vontade de Deus para as nossas vidas. Ela é o único livro que está mais atualizado ao jornal que vai sair amanhã. Ela é a palavra de Deus para as nossas vidas, ela é o livro que é totalmente inspirado pelo Espírito Santo. E agora Moisés escreve esse salmo, como eu falei, um momento difícil, um momento de tristeza do povo que decidiu não obedecer ao Senhor, e ele escreve esse salmo e para que o povo pudesse assim voltar para Cristo. A palavra de Deus é sempre uma palavra de resgate para as nossas vidas. E aqui você vê o povo de Deus não querendo obedecer, com exceção de Josué e Calebe, que foram aqueles homens que desde o início permaneceram fiéis ao Senhor. Você vê Calebe passando cerca de 45 anos, ele ali esperando a promessa diante de Deus. Esses 2 homens marcam uma vida diante de Deus. Esses 2 homens, assim, quando Moisés envia eles à terra prometida, 12 espias, 10 deles inflamaram o povo, dizendo que tinha gigantes, ele era como os gafanhotos aos olhos deles, aos olhos do povo. Mas quando chega Josué e Calebe, Números 14, chega a dizer, pode até ter gigante, mas se o Senhor se agradar de nós, iremos e possuímos a terra por herança. E assim você vê 2 homens sendo fiéis ao Senhor. E mais, é um salmo de tristeza. Nessa noite, meus irmãos, eu quero estar aqui falando, esse Salmo de número 90 fala da decadência, mas da provisão de Deus, fala da decadência do povo, mas a provisão de Deus sempre presente na vida do povo, mas ele fala de algo muito peculiar, muito especial, está refutado, está inserido nesse Salmo de número 90. Queremos falar nessa noite de algo que está em todo momento incutido nas nossas vidas, em todo instante, a cada momento, a cada instante, está incutido na nossa vida. E quem consegue com sabedoria tomar suas decisões, e principalmente pautado na palavra de Deus, aleluia, consegue desfrutar de tudo que o Senhor proporcionou para você, num espaço chamado de vida. Aleluia. O que eu quero ministrar nessa noite é sobre tempo. Você pode repetir para o seu irmão aí do lado? Tempo. Mas o tema dessa noite é tempo como fator favorável de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Tempo como fator favorável de Deus para as nossas vidas. Por que tempo favorável, pastor? Porque muitas das vezes tem pessoas que não conseguem ter o tempo como algo favorável para a sua vida. E Deus sempre tem reservado o melhor. Você pode dizer o amém? Amém? Glória a Deus.
Deus sempre tem separado o melhor para as nossas vidas. Até a Bíblia diz em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus, Ele tem separado o melhor, Deus, Ele tem separado aquilo que é de melhor nessa terra. Isaías 1,19 chega a dizer, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio 28, lá no Monte Gerizim, a Bíblia diz, meu irmão, que tu vais ser abençoado ao entrar, ao sair, o fruto da tua terra, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Então, se você obedecer tudo que Deus tem na tua vida, te prepara, porque o tempo sempre será algo favorável para a tua vida, em nome de Jesus. Assim você possa desfrutar na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, aonde você chegar, que seja como Josué 1,9, onde você colocar a planta do teu pé, Deus te dá por herança, porque o tempo é algo favorável na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Mas eu quero te dizer que a vida passa rápido, não é verdade? Precisamos valorizar cada dia e viver com propósito, senão passa logo. 15 anos da nossa vida é adolescência e parte de criança e adolescência. Se você for ver, meu irmão, quando vai chegando depois de certa idade, a Bíblia já vai dizer que é enfado. O próprio Salmo fala sobre isso. 70 anos é o tempo de vida, alguns por robustez, chega até os 80. Você vai ver que esse Salmo aqui, 90, ele tem algo dentro dele que é o tempo, e eu quero declarar esse tempo favorável nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se você não tem vivido esse tempo favorável, ô meu irmão, fique diante do Senhor, que através dessa palavra nessa noite, você possa, meu irmão, viver primeiro Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você possa saber, meu irmão, que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada que acontece, meu irmão, é sem a permissão dEle. E se você está no centro da vontade dEle, fazendo a vontade dEle, te prepara. Você vai poder enxergar a partir dessa noite, que é o tempo favorável de Deus na tua vida. Quem diria, meu irmão, o povo de Israel vindo caminhando durante o deserto e chega perante o mar vermelho, alguns já começam a murmurar, já começam a reclamar, querendo voltar, mas não, ali a Bíblia diz que o vento oriental, quando o povo chega, o vento já estava vindo, abrindo o mar pelo outro lado, o povo estava vendo o mar na sua frente, mas do outro lado Deus já estava providenciando a abertura daquele mar. E quando Moisés clama, a Bíblia diz, Êxodo 14:15, Deus fala, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Quando eles começam a marchar, eles contemplam o mar vermelho, eles passam com os pés em seco, e do outro lado Miriam canta o cântico de vitória. Meu irmão, quem, meu irmão, entende que está vivendo um tempo favorável, essa pessoa não tem tempo de murmuração, não tem tempo de reclamar, e a Bíblia diz até em Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, porém se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será treva, e quantas trevas serão? A pessoa, meu irmão, que entende que está vivendo um tempo favorável de Deus, que está no centro da vontade de Deus, quando ele olha a adversidade, ele fala assim, pode até ser grande essa adversidade, pode até ter um tamanho de Golias, mas maior vai ser a queda, maior vai ser a vitória, porque Deus está no controle. Como falando ainda de tempo rápido, verdade, nós passamos um tempo rápido. A Bíblia diz em Tiago 4,14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vida é como um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece, ela aparece e desaparece. A nossa vida é como um vapor, passa muito rápido, meu irmão. Há outro dia eu estava na juventude louvando e glorificando ao Senhor, e agora a gente está passando a direção da 5ª igreja que o Senhor permitiu que assim pastoreamos e fazendo obra do Senhor. Quem diria que eu estaria aqui um dia, aleluia, louvando e glorificando ao Senhor, e a minha família com muita alegria de congregar aqui neste lugar, aleluia. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas Deus já sabe, aleluia. E eu quero te dizer, amanhã tem provisão para a tua vida, amanhã tem milagre, amanhã tem cura, pode até ter adversidade, mas Jesus disse, meu irmão, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, você vai vencer em nome de Jesus. Deus tem um propósito na sua vida, na sua família e no seu ministério. Deus tem, nesse curto tempo de vida, que é como um vapor que Tiago fala, Deus tem um tempo, Deus tem um propósito na sua vida, na sua família e no seu ministério. Deus tem, Deus tem. A Bíblia diz em Jeremias 1, a Bíblia diz que antes que formasse no ventre, eu te conheci, Jeremias, e te santifiquei, e as nações
tribulações te dei por profeta, diz o texto sagrado. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. Se você está aqui essa noite, saiba que Deus tem um propósito na tua vida. Eu não sei se você está passando um momento de deserto, momento de bonança, intermediário, eu não sei, mas é o tempo favorável de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Ah, pastor, um tempo de tribulação, mas a Bíblia diz que nós temos que nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. E se você for ver, meu irmão, tribulação no original, tríbulos, é um aparelho que tira a palha do trigo. Ô, meu irmão, às vezes Deus permite chegar uma tribulação sim, para tirar a palha, o trigo, sobressair, e todos verem o fruto de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Então glorifique a Deus em todo o tempo todo, porque Ele é fiel, aleluia. Deus sabe de todas as coisas, e Ele está preparando cada dia para nós, aleluia. A Bíblia chega a falar em Salmo 139, verso 16, da seguinte forma: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia, aleluia. Deus, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que já vai acontecer amanhã nas nossas vidas, Ele tem a nossa vida tracejada diante dEle, aleluia, aleluia. E se a gente for, meu irmão, entender isso, não tem como entender. Jeremias chega a declarar que como o céu está mais alto da terra, seus pensamentos de Deus com relação aos nossos, nós não consigamos muitas das vezes entender os propósitos de Deus para nossas vidas. No momento, às vezes, a gente não entende, mas Ele tem um controle. E às vezes, meu irmão, uma certa vez eu estava passando, agora, nesse dado momento, um pastor chegou para o meu trabalho e falou: pastor, tudo isso que o pastor está passando, né? Aleluia, às vezes sendo movimentado de um estado para outro, profissionalmente, etc. A igreja lá está indo de vento em popa, tudo dando certo, tudo maravilha. O Senhor vai agora, mexe com tudo e te envia. E você está orando para permanecer, você está orando para que aconteça certas coisas, mas eu quero te dizer uma coisa: se você soubesse tudo que vai acontecer na tua vida, isso não é fé, aleluia. Se você soubesse tudo que vai acontecer, às vezes Deus revela assim, Deus revela, Deus fala. Eu posso ouvir um amém da igreja, aleluia. Muitas coisas da nossa vida Deus já me mostrou antes, Deus falou e Ele fala, Ele é poderoso para isso, mas eu quero te dizer, tem coisa que Ele não fala, sabe para quê? Para que nós prossigamos a conhecer, a confiar, a ter fé nele, que tudo dará certo em nome de Jesus. Aleluia. E o que fazer, pastor, diante de conhecer o tempo, de saber de todas as coisas? Eu quero checar 2 pontos rápidos aqui para a nossa vida. Um foi que nós lemos, o salmista, para poder viver diante dele, para viver uma vida de louvor, uma vida de adoração, para continuar diante da presença do Senhor. Mesmo Moisés vendo todo o povo se afastando, ele escreve: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, aleluia. É isso que ele escreve, é o primeiro ponto que eu posso destacar nesse momento aqui da palavra para a tua vida. E o ensina vem de conhecer, aprender, perceber, descrever, discernir. Aqui o salmista, ele está querendo entender todas as coisas. Ensina-nos, faz-nos compreender, Senhor, descobrir, aleluia, os nossos dias. Ele está pedindo para saber mais de Deus. Significa viver com consciência do tempo, tomando as decisões sábias e priorizando o que é eterno nas nossas vidas. Aleluia. A todo dia nós temos que tomar as nossas decisões diante do Senhor, para que possamos viver o tempo favorável dEle nas nossas vidas. Aleluia. Lucas 10, 38, eu já tenho um exemplo aqui muito claro. A Bíblia diz de 2 irmãs, chamadas Marta e Maria. E a Bíblia diz que quando Jesus entra na sua casa, Maria senta aos seus pés. E Marta está afatigada, fazendo muitas coisas, trabalhando. Ainda critica a Maria que está ali sentada. E diz o texto sagrado que Jesus fala: Marta, Marta, estás afadigada e ansiosa por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e dela não lhe será tirada. Sabe o que eu aprendo aqui, aplico nas nossas vidas? O que eu e você precisamos para viver na presença do Senhor e ter o tempo
tempo favorável nas nossas vidas, Ele vai fazer chegar nas nossas vidas em nome de Jesus. O que nós temos que fazer é estar aí como você, sentado na presença de Deus. Você fisicamente pode estar aqui, nesse templo bonito, aconchegante, confortável, sentado, ouvindo a palavra, mas no mundo espiritual você está diante de Deus, ouvindo as suas palavras, aleluia, e nada e ninguém conseguirá tirar essa palavra da tua vida, que vai fazer você viver o tempo favorável. Posso ouvir um glória a Deus, aleluia, aleluia. Agora Marta não, estava lá fadigada, preocupada. Não quero dizer que você não tem que trabalhar e fazer as coisas certinhas, arrumar, trabalhar. Não estou querendo dizer que você não tem que trabalhar, mas há tempo para todas as coisas. Aquele tempo Jesus estava falando assim, ó, esse é o tempo que eu estou aqui, Marta, e Maria escolheu a melhor parte. Meu irmão, você tem escolhido a melhor parte e não vai ser tirada da tua vida em nome de Jesus. Eclesiastes 8:5 chega a dizer, aleluia, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, assim seja na tua vida, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Meu irmão, se você está aqui ouvindo a palavra, guardar o mandamento de Deus, você vai saber discernir todas as coisas na tua vida, aleluia. E o segundo, ainda falando de tempo, meu irmão, Salmo 31:15 chega a dizer, olha só o que o salmista fala, o salmista entrega o seu tempo diante de Deus. Ele diz assim, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me de todos os meus inimigos, dos que me perseguem. O salmista agora, do Salmo 31, provavelmente Davi, ele entrega os seus tempos nas mãos do Senhor, aleluia. E eu quero te dizer, meu irmão, o que você tem feito com o seu tempo? Você tem entregado na mão daquele que tudo pode? Salmo 37:5, eu creio que toda a igreja conhece, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O verbo entregar significa rolar, trazer para as mãos de outra pessoa e não se preocupar mais. É como você, meu irmão, que está no seu trabalho, pede para alguém fazer alguma coisa, transmite para ele, fala assim, esse aí dá conta do recado. Ô meu irmão, e a Bíblia diz de caminho, aquilo que você ainda vai percorrer, então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. O salmista entrega, meu irmão, o seu tempo, aleluia, para que possamos receber tudo que Deus proporcionou para cada um de nós, em uma lacuna chamada da humanidade de vida pessoal, é necessário entregar os nossos tempos a Ele. Como está o seu tempo, meu irmão? Como está a sua vida? Será que você tem andado ansioso, afadigado pelo dia a dia? A Bíblia diz em Filipenses 4:6, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração com súplica e ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia. Você vai sair daqui dessa noite curado em nome de Jesus. Qualquer ansiedade, crise do pânico, meu irmão, em nome de Jesus, sejam desfeitos agora na noiva de Cristo, e você saia daqui abençoado em nome de Jesus, aleluia. Deus não está preso em tempo algum, não. Deus não está preso ao fator tempo, não. O nosso Deus, meu irmão, Ele passeia no tempo. Nós sim temos que administrar o nosso tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Sim, nós temos que saber administrar isso. Eclesiastes 3:11 chega a dizer, tudo fez formoso em seu tempo, aleluia. Sabe o que eu quero declarar na tua vida e que você já sabe em nome de Jesus, aleluia. O tempo que você está vivendo é o melhor tempo de Deus na tua vida em nome de Jesus. Às vezes você pode estar aqui e falar, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, glorifica a Deus, exalta o Senhor, porque esse tempo aí tem um propósito de Deus sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, aleluia. E é o melhor tempo, porque a Bíblia diz em Eclesiastes, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, desde o princípio até o fim. Deus tem um tempo favorável para as nossas vidas. Eu quero declarar que você vai sair daqui dessa noite, em nome de Jesus, sabendo que o tempo favorável de Deus está na tua vida, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Efésios 5:16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir significa, meu irmão, aproveitar. Também significa resgatar do poder de outro, libertar.
Quantas pessoas estão com o seu tempo em alguma coisa? Quando passar aquilo, pastor, eu vou viver melhor. Quando eu resolver aquele problema, aí eu vou descansar. Não é assim que muitos falam? Pastor, eu não estou conseguindo viver, que todo dia eu acordo com aquele problema na minha cabeça, eu vou dormir com aquele problema. Meu irmão, você já leu o Salmo 4:7, se não falha a memória, 4:8? Deitarei e logo dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Hoje você vai dormir. Pastor, e se amanhã tiver o problema lá? Meu irmão, você já entregou seus tempos nas mãos do Senhor como salmista? Se você entregou, você vai dormir em paz, porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Lucas 1:37, aquele anjo falou para Zacarias, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz, meu irmão, que Zacarias, ele foi, segundo a ordem, ele foi ministrar a sua esposa idosa e já estéril. Quando ele chega ali para ministrar, meu irmão, às vezes você está aqui nesse culto, você veio cultuar, você veio adorar, e é hoje que o Senhor vai fazer um milagre na tua vida, aleluia. É hoje que você vai desfrutar de um tempo favorável, aleluia. É hoje que você vai sair daqui com uma fé tão grande, que você vai chegar para aquele problema e falar, você não é nada, porque o Senhor tem um poder sobre todas as coisas. E o anjo declara que a sua esposa teria um filho, aleluia, e assim sucedeu em nome de Jesus, aleluia. Então você tem que, meu irmão, saber tomar as suas decisões pautadas sempre na vontade de Deus. Mas eu quero te dizer também, um alerta: quantas pessoas estão tomando decisões precipitadas, decisões tão fracas. E o Senhor, meu irmão, a palavra de Deus é tão rica em dizer que o Senhor está pronto a te guiar, pronto a te orientar, pronto a estar na tua frente. Assim como o povo no deserto, durante o dia ele era uma coluna de fumaça, durante a noite era uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo guiando o seu povo. Quando o povo tinha sede, até a água da rocha saía, e se a água fosse amarga, Moisés jogava o lenho e as águas se tornavam doces. Codornizes via maná do céu todos os dias. Meu irmão, em nome de Jesus, com exceção de algum dia que vinha dobrado, mas com a provisão já do outro. Deus, Ele é provedor na tua vida, aleluia. Então você tem que crer. Mas quantas pessoas têm tomado decisão tão fraca, preocupado com o dia de amanhã, aleluia. E eu quero ter um recado de Deus para a tua vida. Romanos 8:14 chega a dizer: os que são chamados filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus está disposto a ir à tua frente, guerreando as tuas guerras e guiando a tua vida, aleluia. E quem diga, meu irmão, como há diferença na caminhada cristã. Existe uma diferença tão grande, né? Existe o fraco, existe aquele que está forte, o que está fraco. Existe a porta estreita e a porta larga. Existe o trigo e o joio, né? Existe luz e trevas, né? Só existe essa diferenciação. E esse texto que eu acabei de ler, Paulo aos Romanos, ele faz uma diferenciação também. Ali, filhos, meu irmão, vem de ruiós, que significa filho maduro. Então, olha, preste bem atenção: os que são chamados ruiós, filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Agora existe na Bíblia um filho chamado em grego teknon, que é um filho que ainda não cresceu. É como se fosse uma criança. Você fala assim: olha, não bota a mão naquele fogo ali, bebê, que você vai queimar. Ele vai lá e bota, né? Você tem que segurar, senão ele vai. Ali é dar choque naquela tomada, não vai lá, bota a mão não. Aí ele quer. Assim tem às vezes filhos na igreja que ainda não cresceram espiritualmente. Mas os que são crescidos, que é esse povo bonito que está aqui essa noite, aleluia, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, cresça cada dia na graça e no conhecimento e seja guiado pelo Espírito de Deus. Salmo 37, o verso 23, a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus quer guiar a tua vida, em nome de Jesus. João 14, Jesus chega a dizer: não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo está com a igreja, o Espírito Santo guia a igreja, o Espírito Santo orienta a igreja todos os dias, em nome de Jesus, aleluia. Então nós temos, meu irmão, que estar sempre cônscio disso, do tempo. E se você for ver uma palavra do saudoso evangelista, né, podemos falar, que ganhou muitas almas para Jesus, Billy Graham, ele chega a dizer que na época de Jesus as pessoas andavam de a cavalo, a charrete.
E só foram conhecer uma nova locomoção em 1830. Se você for ver, em 1885, o primeiro carro a combustível. 1906, você vê Santos Dumont lá na Europa, na França, voando no primeiro avião. Mas você vê que quanto mais passa os dias, as pessoas mais falam que estão com falta de tempo. Antigamente, para um ver o outro, meu irmão, era uma eternidade. Eu lembro quando eu era criança, para fazer uma ligação, meu irmão às vezes ia trabalho no exterior, uma ligação que ele fazia, e a gente tinha um telefone, tinha essa oportunidade de ter um telefone em casa, vinha todo mundo correndo para falar com ele, falar rapidinho. Hoje você pega um aparelho, o celular, você faz uma chamada de vídeo, você fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Não é como pode, mas as pessoas só falam que estão com falta de tempo. As pessoas só reclamam que não tem tempo às vezes de vir para a igreja, não tem tempo para cultuar às vezes, não tem tempo para estar num culto, numa escola bíblica. E às vezes a gente tem que ficar tanto falando, os irmãos, vamos estar visitando, e até que o Senhor possa renovar a sua mente, até que o Senhor possa falar o seu coração, para que eles possam poder administrar o seu tempo. Mas eu creio, meu irmão, que a partir dessa noite você vai ter sabedoria para administrar e vai declarar dentro da tua casa: há tempo para todas as coisas debaixo do reino do céu. E você vai priorizar Deus na tua vida, no nome de Jesus. E a partir daqui para o final, meu irmão, nessa noite, aleluia, para que você possa, no nome de Jesus, desfrutar de um tempo favorável na tua vida. Número 1, primeiro, pedindo a Deus. É o que nós já vimos aqui. Moisés, ele pediu a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias. O salmista ali em 90. Quando você vê no Salmo 31, provavelmente Davi: Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos. Aleluia. Você já vê, então, é desse jeito, já vimos, é da maneira que você peça a Deus. E eu creio que nessa noite Deus já tem falado ao teu coração, aberta a tua mente, para que você saia daqui priorizando Deus na tua vida e desfrutando desse tempo favorável. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. 2, para você viver esse tempo favorável, é necessário ter uma vida transformada. Aleluia. Uma vida transformada. Sem uma vida transformada não é possível compreender, entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. É necessário ser desfeito uma velha vida e ser refeita a nova vida em Cristo Jesus. Paulo fala em Efésios capítulo 4, vos despais do novo homem e vos revistais do novo homem. Então é necessário uma nova vida em Cristo Jesus, para você viver o tempo favorável, tempo de refrigério. E se você for ver Atos 3, 19, ou está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. Aleluia. Você pode receber essa palavra na tua vida, amém? Em nome de Jesus. Quantas pessoas não conseguem entender, porque às vezes não teve uma vida ainda transformada. Aleluia. Pedro, meu irmão, muitas das vezes quis ser um fator impeditivo dos propósitos de Deus na vida de Jesus. E Jesus chega a falar para ele, Lucas 22, olha, Satanás tentou te circuncidar, mas eu intercedi por ti. Olha, Pedro, quando você se converter, não, Senhor, isso aí não vai acontecer contigo, o Senhor não vai ser entregue. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele não entendia, no ato que Jesus estava sendo pego para ser crucificado, o tempo favorável de Deus na vida de Cristo era a morte de cruz. Mas Pedro não conseguia entender, porque ele ainda não tinha tido uma vida transformada. E ele vai lá e corta a orelha do servo do sacerdote. E Jesus, ele tem que tentar instruí-lo, tem que tentar ali abençoá-lo. Mas como é Pedro agora em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce e aquelas 120 pessoas é vista falando língua repartida como de fogo. Você vê Pedro na porta formosa e falando, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico não só anda como pula na saltita na presença de Deus. Aleluia. Meu irmão, uma pessoa transformada, somente assim ela conseguirá entender o tempo favorável de Deus na vida dela. Aleluia.
Às vezes o tempo favorável para pessoas aqui é um deserto muito grande, uma escassez muito grande, mas Deus está em todo o tempo na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Gálatas 6:2, vós, se for surpreendido em alguma ofensa, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para não ser tentado também. Aleluia. Olha só, se você for surpreendido em alguma ofensa, tem pessoas que falam, não, meu irmão, se vier perante mim, eu já vou ficar bravo. Não, a Bíblia diz, encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para não ser tentado também. Se fizer algum mal, fazei-vos bem, porque se fizerdes bem somente aquele que vos faz bem, que diferença tereis? Jesus mesmo fala assim. Então a gente tem que fazer bem. Se te pedir para ir 1 milha, vá 2 milhas. Se te pedir a capa, dá a túnica também. Se bater no teu rosto, dá o outro rosto também. Meu irmão, só faz isso quem tem uma vida transformada em Cristo Jesus. Então é necessário ter uma nova vida em Cristo Jesus, para que você possa entender todo o tempo favorável de Deus na tua vida. Oh, aleluia. 3, meu irmão, já estamos chegando no final para orarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Desejar Deus mais que tudo na tua vida. Somente você, meu irmão, vai conseguir desfrutar o tempo favorável se você for uma pessoa que deseja Deus mais que tudo na tua vida. Aleluia. Uma pessoa que deseja Deus mais que tudo na sua vida é uma pessoa diferente. É uma pessoa que está sempre pronta para Deus. É uma pessoa que está sempre preparada para Deus. É uma pessoa que está sempre pronta a frutificar. E pode chegar verão, primavera, outono, inverno. É a mesma pessoa diante de Deus. Eu já vou falar aqui do Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ali o prazer é desejar, anelar. Aí depois fala a promessa, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Assim essa é uma pessoa que deseja a Deus. É como o Salmo 42. Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede por ti, ó Deus. Aqueles cabritos, né, que ficavam nas montanhas, fugir dos felinos, dos devoradores. Mas quando ele viu uma poça de água, ele descia com uma sede muito grande. E o salmista vendo aquilo, ele falou assim, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede por ti, ó Deus. Então uma pessoa que deseja a Deus, não nada nem ninguém conseguirá tirá-la da presença do Eterno. Ela não vai negar Deus por nada. Ela é como o Salmo de número 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Oh, aleluia! É como o Salmo 27:4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Meu irmão, uma pessoa que deseja Deus mais do que tudo na sua vida, a maior alegria que ela tem é de estar aqui aprendendo de Deus todos os dias na vida dela. Oh, aleluia! Meu irmão, você vai estar recebendo de Deus algo aqui, meu irmão, que vai fazer a diferença na tua vida diária. Você crê nisso? Dê um glória a Deus, aleluia. Salmo 84, aleluia. Mais vale um dia em teus átrios do que em outras partes 1000. O salmista, meu irmão, chega a dizer, meu irmão, que mais vale um dia aqui do que em outra parte 1000. Ele prefere estar aqui na casa do Senhor. Então, meu irmão, uma pessoa, para entender o tempo favorável e desfrutar desse tempo favorável, é uma pessoa que deseja a Deus mais que tudo na tua vida. E essas pessoas estão aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. E uma pessoa, meu irmão, e último, para a gente encerrar, uma pessoa que deseja, que quer o tempo favorável de Deus na sua vida, é uma pessoa que quer agradar a Deus através da sua vida no tempo e, consequentemente, receber o tempo favorável de Deus. Tudo que ela tem, ela glorifica o Senhor. Tudo que acontece na vida dela, ela glorifica a Deus. E a Bíblia diz, Salmo 103, verso 1, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. 1 Coríntios 10, 31, comais ou bebais ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, em nome de Jesus, saiba que somente uma pessoa que quer agradar a Deus através da sua vida, ela vai entender esse tempo favorável do Senhor. Aleluia. Então, portanto, meu irmão, já encerrando,
Dependa de Deus, que dá o sentido da vida. Somente uma pessoa assim vai entender o que Deus tem. Deus é eterno, somos passageiros nessa vida, precisamos viver com sabedoria, e a dependência do Senhor é o que dá sentido à vida. E eu quero encerrar com 2 versículos. A Bíblia diz em 1 Crônicas 29 e 28, que morreu Davi na sua boa velhice, cheio de dias, em algumas traduções, farto de dias, riqueza e glória, e Salomão reinou em seu lugar. Aleluia. Aqui está falando, meu irmão, Davi, ele passou dificuldade, foi pecaminoso igual eu e você, falhou algum momento, mas Deus assim restaurou a vida dele. Aleluia. Que eu quero dizer, meu irmão, e declarar na tua vida, que você seja uma pessoa, aleluia, cheio de dia, que a longevidade de Deus te alcance nessa noite, e quando você chegar ao término da sua vida, você possa ver que você morreu numa boa velhice, cheio de dia, e tudo que contemplou o teu coração, Deus possa te dar por herança. 2 Timóteo 4,7, Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uma coroa de justiça me aguarda, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda, em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé nessa noite, queremos orar. Quero convidar minha esposa para me ajudar aqui a orar por todos. Aleluia. Em nome de Jesus, que você saia daqui sabendo que hoje, aleluia, e sempre, Deus soprará o tempo favorável na tua vida. Independente do momento que você está passando, aleluia, porque tem gente que às vezes quer tropeçar na dificuldade, outros querem tropeçar na bonança, na terra prometida. O povo ali estava à beira da terra prometida e começaram a murmurar e pereceram tanto. Aleluia. Mas você sai aqui dessa noite, que nada acontece sem a permissão do Senhor. E esse momento que você está passando é um tempo favorável de Deus. Você vai saber como Deus ele é fiel nesse momento. Aleluia. Como Jó passou aquele momento tão difícil, mas ele chegou a declarar: eu somente conhecia de te ouvir, mas hoje os meus olhos te contemplam. Que você possa contemplar Deus nesse momento, e sabendo que é um tempo favorável. Se você quer uma ministração de uma oração, vem aqui à frente. Minha esposa vai estar orando por você, vai estar intercedendo por você nesse momento, em nome de Jesus. Pode orar. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, traz vida aos nossos corações, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos traz vontade, Senhor, de fazer a Tua vontade. A Tua palavra nos renova, Senhor, e essa ministração que veio aos nossos corações, Pai. Pai, que nessa noite, Senhor, Pai, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa fazer o Teu querer, a Tua vontade. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, queremos fazer a nossa vontade, queremos andar pelos nossos caminhos, Senhor, mas que nessa noite nós te pedimos perdão, Senhor. Nós, Pai, te convidamos, Senhor, a, Senhor, conduzir os nossos caminhos, Senhor, endireita as nossas veredas, Senhor, faz a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te entregamos o nosso tempo, te entregamos a nossa vida, te entregamos o amanhã, te entregamos os nossos planos, ó Deus, nos perdoa, Senhor. Muitas das vezes queremos fazer para dirigir os nossos planos, mas a Tua palavra, Senhor, diz, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Te entregamos aqui nossas vidas, nossa casa, nosso trabalho, nosso futuro, nossos projetos, Pai, são Teus, ó Pai, em nome de Jesus.
Prepara o nosso caminho, Pai, prepara o nosso amanhã, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Obrigado pela vida do meu irmão, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que ao passarmos por aquelas portas ali, Senhor, sairemos, Pai, com vontade, com desejo de te agradar, Senhor. Porque sabemos, Pai, que o melhor desta terra, Pai, é fazer a tua vontade. É sermos dependentes de Ti, Senhor, é entregarmos a nossa vida a Ti, é confiar em Ti, Senhor. E nessa noite nós declaramos, em nome de Jesus, que a nossa vida, o nosso caminho é Teu, Senhor, a nossa casa é Tua, Senhor, nossa família é Tua, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, amém.